Boa noite, você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, também através do nosso canal no Spotify. É muito bom estar compartilhando a palavra de Deus contigo mais um domingo. E nesse domingo, retornando para a nossa série em Juízes, nós já estamos há algumas semanas pregando nessa série, que nós demos como título Um Só Deus. Diante dos desafios do povo de Israel, diante de tantas distrações de outros deuses, nós vemos a soberania e a ação de Deus sobre a vida do seu povo. Até aqui nós estudamos a vida de algumas pessoas e, por último, nós vimos a vida de Gideão. E hoje nós avançaremos um pouco mais no período da história, e chegaremos a um ponto onde Gideão já tinha morrido. E nesse trecho, nessa parte da história do povo de Deus, nós vemos algo muito crítico, não só para aquele povo, mas uma questão muito relevante também para os dias de hoje, que é o poder. E pensando em poder, quantas vezes você já ouviu aquela expressão: quer conhecer alguém? Dê poder para essa pessoa. O problema, quando nós ouvimos essa afirmação, ou vemos maus exemplos de pessoas que fazem mau uso do poder, o problema é a gente projetar, imaginar que o poder corrompe as pessoas. Mas o poder não corrompe as pessoas. Ele apenas tem a capacidade de expor o nosso coração que é corrompido. Por isso, podemos conhecer alguém quando essa pessoa tem poder. Porque numa posição de poder, essa pessoa ela tem é uma excelente plataforma para o seu coração ser exposto, a corrupção do seu coração ser exposta a partir do momento que se tem uma posição de poder. Isso acontece com todos nós, porque somos todos nós filhos dos mesmos pais, no princípio de todas as coisas. Somos filhos dos nossos primeiros pais, somos filhos dos mesmos pais. Aqueles que escolheram acreditar na mentira da serpente lá do Éden, acreditar na mentira que seriam iguais a Deus caso comessem do fruto. Foi pelo desejo de poder, pelo desejo de ser o rei, que os nossos primeiros pais caíram, se separaram do único e verdadeiro rei. E trouxe para nós a consequência de também termos o poder como um grande desafio, um grande teste para as nossas vidas. Olhando para a vida de Gideão, um grande líder, e agora olhando um pouco mais à frente, após sua morte, nós vemos alguns frutos de decisões inconsequentes que Gideão teve no fim da sua vida. Apesar de não querer ser coroado oficialmente rei, Gideão foi o grande líder do seu povo no seu tempo. E suas atitudes no final da vida mostravam algo diferente daquilo que ele dizia. Apesar de não querer ser coroado oficialmente rei, ele mandou fazer um colete sacerdotal. Ele colocou em um dos seus filhos o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Ele viveu de forma exagerada, teve muitas mulheres, se entregou a paixões, teve 70 filhos como fruto das inúmeras mulheres que ele se envolveu. E esse seu filho, Abimeleque, que o nome significa meu pai é rei, é fruto do seu relacionamento com uma de suas concubinas. E é exatamente sobre esse filho de Gideão que nós vamos falar neste domingo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Juízes 9. Nós vamos olhar para boa parte, melhor dizendo, do capítulo, mas nesse momento eu gostaria de ler apenas os 6 primeiros versículos desse texto sagrado
que diz: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, todas tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, como nós falamos. Abimeleque era fruto do relacionamento de seu pai com uma concubina. Seu pai, apesar de não querer ser coroado rei, ele foi o líder maioral da sua nação naquele tempo, no tempo que ele esteve no comando, que ele esteve vivo. Mas uma das grandes falhas de Gideão, pai de Abimeleque, foi não preparar um sucessor. Uma das grandes falhas foi não preparar um sucessor e terminar os seus dias de forma sábia, a ponto da palavra de Deus nos falar, como nós vimos algumas semanas atrás, que o povo de Israel rapidamente se esqueceu dos feitos recebidos, conquistados através da liderança de Gideão, e se esqueceu da família de Gideão. Diante da vacância no poder da nação, da sua nação, Abimeleque ele é possuído pelo desejo de poder. Esse desejo era tão doentio que ele manda matar, ou ele mata, melhor dizendo, de forma cruel seus irmãos. Ele se associa com algumas pessoas com um plano cruel de assassinar os seus irmãos, a fim de eliminar todos os potenciais concorrentes ao trono que ele tanto desejava, ao poder que ele tanto almejava. Vemos nesse caso como o poder pode ser muito perigoso, não só para Abimeleque, mas também para nós. Até onde o desejo doentio pelo poder pode levar alguém que está possuído por esse desejo e está diante de uma oportunidade de obter uma posição de poder muito importante. Por isso eu queria meditar com você a respeito do que nós podemos aprender com a história de Abimeleque, com a história de Gideão, quando nós estamos diante dessa mesma experiência, quando nós estamos diante da possibilidade de uma oportunidade de poder. A primeira coisa que nós podemos aprender é: aprenda com o erro dos outros. Aprenda com os erros de Gideão, mas também de seu filho Abimeleque. De que forma eu posso aprender com os erros de Abimeleque? Primeiro, olhe para a motivação de Abimeleque e compare com as suas motivações pelo poder. O poder não corrompe o homem, o poder por si só não é mal. Você pode ser alguém que possui algum tipo de poder e exercer esse poder, essa autoridade para a glória de Deus, ou você pode ser um idólatra pelo poder e trazer para si coisas como nós vemos nesse trecho da história do povo de Deus e da vida de Abimeleque. O poder, para você, é um fim em si mesmo ou resultado do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação
ao contexto onde você está inserido, seja no trabalho, ou até mesmo você que tem uma vocação política, ou de alguma outra organização, associação que você faça parte, o poder é resultado do seu trabalho e dedicação, ou é um fim em si mesmo? Segundo, além de olhar para as motivações de Abimeleque e comparar com as suas próprias motivações, veja também para quem Abimeleque, com quem, melhor dizendo, Abimeleque se associou para atingir o seu objetivo. E compare com quem você está disposto a se associar para também chegar ao poder. Na verdade, esse conselho ele vale para todas as áreas da vida, para todos os objetivos. Por exemplo, talvez você ainda não tenha encontrado alguém para se relacionar, para casar, para ser o seu cônjuge. E o casamento, o relacionamento em si, se torna um fim em si mesmo. Quando o relacionamento, o casamento em si o relacionamento se torna um fim em si mesmo, você está disposto a se associar com qualquer tipo de pessoa para casar. E não o casamento como resultado de duas pessoas que se unem com o objetivo de se casarem para a glória de Deus. Quando você deseja ter algo acima de qualquer outra coisa, você está disposto a se associar com qualquer tipo de pessoa para conquistar aquilo. Não somente o poder, mas quando nós estamos obcecados por alguma coisa, por alguém, por alguma realização, quando isso se torna uma obsessão, muitas vezes fazemos concessões e nos associamos com pessoas que não vão glorificar a Deus. Foi isso que Abimeleque fez. Ele se associou com aquelas pessoas de Siquém e foi financiado com o dinheiro do templo de Baal, com o recurso do templo de Baal, fruto de idolatria. Ele aceitou aquele tipo de dinheiro para contratar pessoas desocupadas, como o texto diz, para ajudá-lo no seu plano macabro, cruel, de assassinar os seus irmãos. E, meus irmãos, quem paga a conta espera alguma contrapartida. Você já viu algum patrocinador não esperar uma contrapartida de quem foi patrocinado? Campanhas políticas. Quantas vezes empresas investem? Nós vimos muitos escândalos ao longo da história do nosso país. E quantas vezes empresas investiram, financiaram campanhas políticas em troca de algum tipo de benefício? Pessoas que talvez até mesmo no início da sua carreira estavam bem intencionadas na política, mas fizeram associações perigosas, aceitaram financiamentos ilícitos de origem que não era boa e trouxe para si um compromisso que acabou desviando o seu propósito inicial, da sua boa intenção. Quantas vezes pessoas que estavam bem intencionadas, mas desviaram do seu propósito justamente porque foram patrocinadas pelas pessoas erradas. Quantas vezes temos algum tipo de benefício, aceitamos ajuda, empréstimo de quem nós não devemos, e depois a conta vem alta demais. Olhe para Abimeleque, veja a sua motivação, com quem ele se associou, e veja também o que ele precisou fazer para atingir o seu objetivo. Ele precisou matar os seus irmãos. Vendo isso, compare o que você faz ou o que você está disposto a fazer para conquistar o poder ou para conquistar algo que você deseja. E lembre-se, o fim não justifica os meios.
Se o que você deseja, se o que você quer, independente do objetivo, por melhor que ele seja, se você precisa fazer algo que vá desonrar o seu Deus, desobedecer o seu Deus, para. O fim não justifica os meios. Mesmo que o desejo pelo poder de Abimeleque fosse legítimo, honesto, não justificava ele fazer o que fez. Mas, na verdade, o que ele fez revelou a sua verdadeira intenção em estar no poder. O poder era um fim em si mesmo. Outra lição que nós tiramos desse texto é sobre os nossos critérios de escolha de líderes. A gente olha para os cidadãos de Siquém, a forma como eles aceitaram e coroaram Abimeleque rei. Quantas vezes nós não estamos escolhendo pessoas para nos liderar como Abimeleque? Quantas vezes o nosso padrão, usamos padrões, critérios diferentes daqueles que Deus escolhe, daqueles que Deus estabelece pelos seus líderes. Quando nós olhamos, por exemplo, Davi, quando foi escolhido, ele não possuía as características de um rei, de um guerreiro, diferente dos seus irmãos, mas aprova o Senhor escolher Davi, ainda jovem. Quantas vezes nós somos guiados pela aparência, pela eloquência, pelo carisma, por critérios superficiais. Estabelecemos critérios diferentes do que Deus escolhe. Enquanto nós vemos que a liderança cristã, o ponto fundamental é a sua fidelidade a Deus, que se desdobra no seu ensino e na sua prática com a família, com a sociedade, com as pessoas. Essa história aponta para nós essas duas lições, como nós devemos lidar diante de uma oportunidade de poder e quando nós devemos escolher aqueles que vão nos liderar. Então, além da escolha, o que nós aprendemos quando nós estamos diante de uma oportunidade de poder, como nós reagimos? Até onde você está disposto a chegar para ter o poder? Com quem você tem se associado? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que assiste esse vídeo. Muitos empresários bem-sucedidos nos negócios são um fracasso dentro de casa. Da mesma forma, nós vemos artistas que chegam no topo do sucesso, mas no fundo do poço, na sua família, na sua casa, na sua vida. Políticos, atletas. Nós vimos recentemente o atleta argentino que faleceu, que brilhou nos campos de futebol, o maior camisa 10 da história do futebol argentino, mas que possuía uma vida completamente desequilibrada no contexto familiar, dependência de drogas. Que fez a alegria de milhões de argentinos e até pessoas de outros países que admiravam o seu futebol, a sua arte, mas que vivia no fundo do poço da tristeza, no seu relacionamento com seus filhos, nos seus relacionamentos conjugais, na sua vida. Muitas pessoas estão com suas contas bancárias cheias, mas, ao mesmo tempo, com o coração vazio. Eu gostaria de avançar, a partir do versículo 27 ao 21, a respeito de mais algumas considerações que o texto nos revela. Versículo 7 vai dizer assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si.
Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los da mão de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai e mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha. E proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês? Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Ber, onde ficou morando, longe do seu irmão Abimeleque. O plano de Abimeleque era cruel, mas não era um plano infalível. Abimeleque não contava que seu irmão mais novo, Jotão, iria sobreviver ao massacre, à chacina que ele promoveu contra os seus irmãos. E Jotão sobrevive. E assim como Abimeleque, Jotão também faz um discurso. Abimeleque faz um discurso convencendo os cidadãos de Siquém a apoiarem, a financiarem o seu plano cruel de chegar ao poder e coroá-lo. Jotão faz um discurso diferente. E diante desses dois discursos, o segundo ponto desse sermão que eu gostaria de trazer para você nesse domingo é o seguinte: qual voz você vai ouvir? O discurso de Abimeleque é como uma pregação de sucesso. O evangelho que tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. É a pregação que diz: vocês podem tudo, vocês não precisam de Deus, ou talvez Deus seja apenas um meio para você conquistar aquilo que você quer. Você quer poder? Então você pode conquistá-lo. Tudo que você precisa é felicidade e dinheiro, e esse discurso está sempre associando poder e dinheiro à felicidade. Quando você ouve a voz de Abimeleque, é como se você estivesse ouvindo a voz da serpente do Éden. É a mesma voz. Porque quando você acredita nisso, você é capaz de passar por cima de tudo, de todos, e se associar com quem você, com qualquer um, a fim de viabilizar o seu projeto. Assim como os nossos primeiros pais se associaram à serpente para se tornarem reis, acreditando na mentira. Quando nós ouvimos a voz de Abimeleque, que é a mesma voz da serpente, nós nos associamos a qualquer um para chegar aos nossos objetivos. Só que depois de muito esforço, até mesmo sofrimento, você chega ao topo e descobre que você está infeliz e sozinho. Eu lembro que no ano de 2012, participando de um congresso de gestão de pessoas, eu assisti a palestra de um homem, um grande empresário executivo brasileiro, que foi presidente de grandes multinacionais aqui no Brasil, que contou a sua história de vida.
alguém que, desde sua juventude, estava obcecado pelo poder, que tinha como projeto chegar à presidência de uma multinacional no Brasil ainda jovem. E ele consegue isso. Ele tornou isso o objetivo principal da sua vida. O problema é que, doente pelo poder, ele passou por cima de muitos, passou por cima de tudo e todos para atingir o seu poder. Só que esse homem disse que a ficha caiu no dia do seu aniversário, quando resolveram fazer uma comemoração para ele, no escritório. Ele chegou lá, estava o bolo em cima da mesa, algumas garrafas de refrigerante abertas, perdendo gás, porém cheias, o bolo intacto, e apenas a sua secretária que estava lá, e hoje ele diz que tinha certeza que ela estava lá simplesmente por obrigação. Era a única pessoa que não tinha como escapar daquele compromisso. Todos os outros subordinados, gerentes, supervisores, todas as outras pessoas conseguiram arrumar alguma desculpa para não estar presente, não fizeram questão de celebrar o seu aniversário com ele. Ele ficou com tanta vergonha de chegar em casa com aquele bolo intacto, que ele distribuiu para os trabalhadores que ainda estavam no prédio, as pessoas de conservação, serviços gerais, e refletiu sobre a sua vida. Ele estava no topo, no alto do prédio e da posição mais alta da companhia, da corporação que ele estava dirigindo. Ele tinha atingido seu objetivo, mas descobriu que, ao chegar no topo, ele estava infeliz e sozinho. E ele falou a seguinte frase: quando nós esprememos o mundo, um dia o mundo nos espreme. E ele mudou radicalmente a sua vida e o seu trato com as pessoas, a ponto de todas as pessoas, todos os seus subordinados diretos, ele colocar na sua agenda o telefone, o dia do aniversário, ligar pessoalmente para cada um deles para parabenizar. Ele passou a valorizar os outros, entendendo que o poder deve ser resultado do seu trabalho para o bem de muitos e não um fim em si mesmo. O exemplo desse executivo é o exemplo de alguém que ouviu a voz de Abimeleque. Mas nessa segunda parte do texto que nós lemos, nós vemos que podemos ouvir uma outra voz, que é a voz de Jotão, onde seu discurso se assemelha muito a uma pregação. Ele começa fazendo ilustrações, como nós pregadores gostamos de fazer. E, assim como o discurso de Abimeleque parece uma pregação desse falso evangelho do homem no centro, do evangelho antropocêntrico, a pregação que promete aquilo que ela não pode entregar. Quando você acredita na voz de Abimeleque, você será frustrado. Quando você ouve a pregação de Jotão, você descobre que, acreditando na pregação de Abimeleque, você será frustrado, que é impossível encontrar felicidade naquilo que ela promete. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e nos voltamos para a sua palavra, nós experimentamos a alegria verdadeira, sentido verdadeiro e a paz verdadeira. Jotão faz uma ilustração e diz que somos figueiras e produzimos frutos deliciosos, como oliveiras, que do seu fruto produzimos o azeite que dá honra aos outros. Que somos como videiras, que do nosso fruto produzimos vinho para dar honra a outros. O que Jotão está querendo dizer para aquelas pessoas? E o que a palavra de Deus, através desse texto, está querendo falar para nós? Que a nossa alegria não se encontra em um trono real. Então, onde está a nossa alegria? Nossa alegria está no reconhecimento de que somos, à luz da palavra de Deus, pecadores, sim. Não tem como ser feliz sem saber quem realmente nós somos.
Só que a luz da palavra de Deus e a verdadeira alegria também está em saber quem é o verdadeiro Deus. Que é aquele que nos amou. É aquele que, apesar de ser quem nós somos, ele nos resgatou e nos adotou e nos amou como filhos. E que o nosso Deus é o verdadeiro Rei do universo e nós somos suas criaturas, que nos tornamos filhos. Como pecadores que somos, nós nos perdemos tentando achar a realeza, nos tornarmos reis. Enquanto o nosso Deus é aquele que, mesmo sendo rei, se fez servo de todos. O Rei do universo morreu em nosso lugar a fim de nos resgatar da cegueira do pecado. A cegueira do pecado de achar que somos reis ou rainhas. Quer encontrar a verdadeira felicidade? Quer encontrar o verdadeiro sentido da vida? Pare de tentar fabricar a felicidade com seu próprio braço. Pare de ouvir a voz de Abimeleque e ouça a voz de Deus. Pare de ouvir a voz da serpente e ouça a voz de Deus. Escute sobre a verdadeira felicidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Escute a mensagem do Evangelho. Para ser feliz, você não precisa ser rei. Embora muitas vozes digam isso. Mas para ser feliz você não precisa ser rei. Para ser feliz você precisa apenas conhecer o verdadeiro rei. Para ser feliz você não precisa de um palácio. Você só precisa estar na presença do Rei da Glória. Foi isso que Jesus fez na cruz. Nós estávamos fora e Ele nos levou para dentro da casa de Deus. Éramos filhos da ira. Éramos filhos da ira de Deus por causa do nosso pecado. E por sua morte, Jesus nos tornou filhos do Pai Celeste, o Rei do universo. Veja bem, a verdadeira felicidade está no fato de que desfrutamos um benefício maravilhoso e tão grande como esse. Então, por que, ao sabermos que desfrutamos de tal benefício, por que não ouvimos a voz de Deus? Por que não respondemos hoje ao Evangelho e encontramos a verdadeira felicidade? Como nós devemos reagir quando somos testados pelo poder? Nós devemos aprender com a história de Deus e ouvir a voz dele. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. E te pedimos por cada vida, por cada pessoa que assiste esse vídeo, que o Senhor abra esses corações, abra essas mentes, que essas pessoas possam compreender o Teu Evangelho e se lembrar dele a cada dia, para que, ao sermos testados, Senhor Deus, possamos compreender que em Ti encontramos a verdadeira felicidade, que em Ti encontramos o verdadeiro sentido, que em Ti encontramos a verdadeira paz. Que a mentira da serpente, a voz de Abimeleque, ela não tem poder para nos confundir, porque nós estamos atentos a ouvir a Tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. No próximo domingo nós teremos a continuação desse capítulo e como termina a história de Abimeleque. Então acompanhe o nosso canal no YouTube, se inscreva, continue assistindo os nossos vídeos e para nós é um privilégio enorme poder transmitir o Evangelho, a palavra de Deus para cada um de vocês. Tenha uma ótima semana.